Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, e quem achou, diga amém. Achou a Bíblia. A Bíblia, né? Em Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 29. Deuteronômio 3, versos 23 a 29. Que diz assim, amados: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Amém. É um tema difícil que eu vou trazer hoje, espinhoso, porque vamos falar de quando Deus diz não. Nós gostamos que Deus diga sim, porque sim é tudo de bom, porque sim eu vou receber algo, e não, eu vou deixar de receber algo que eu quero, que eu desejo. Mas nós vamos ver, amados, que Deus é bom, mesmo quando diz não. E crentes maduros, repito, crentes maduros, vão aprender e vão entender quando Deus diz não, sem ficar revoltado com o Senhor. Uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com os nãos que a vida nos dá. Uma criança pequena como a Marjorie, ela só tem sim na vida dela, né? Sim. Quer mamar, chora e ganha. Né? Está cansada, põe no berço e vai dormir. Ela recebe sim, sim, sim o tempo todo. Mas deixa ela crescer. Não mexe aí. Não posso comprar isso agora. Não vai ganhar isso. A gente acaba lidando e recebendo muitos nãos na vida. E embora no cotidiano a gente diga muitos nãos e receba também muitos nãos, nós não aceitamos essas negativas com naturalidade. E tampouco aceitamos com facilidade os nãos que Deus nos dirá. Moisés foi um homem que orou e orou muito em sua vida. E pediu muitas coisas a Deus, quase nada para si mesmo. Ele foi um homem de caráter manso e desprendido. Como é bonito pessoas desprendidas. Pessoas que não são vaidosas, pessoas que não ficam querendo para si. Moisés era desprendido. Ele queria para o povo, ele queria para o outro.
E tudo que ele pedia era: Senhor, abençoa, Senhor, manda para o outro. Mas, chegando ao fim da jornada da sua vida, já à beira da terra prometida, após 40 anos de intenso trabalho, Moisés sentiu-se no direito de experimentar o leite e o mel da sonhada Canaã. Canaã estava às portas. E ele dirige-se então a Deus, como uma criança, pedindo algo muito precioso para o seu pai. E ele disse assim: Senhor, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra. Mas, amados, o que nós veremos em resposta é uma das recusas mais fortes que Deus dá a um pedido por toda a Bíblia. Moisés pede como um filho necessitado, e Deus diz: basta, não me fales mais nisto. E Deus não apenas negou, como o proibiu de falar novamente deste assunto. Porque se tivesse negado apenas, daqui a pouco ou daí um tempo Moisés voltaria: Senhor, lembra lá, eu gostaria de entrar. Deus falou assim: não, e também não fala mais nisto. Amados, será que Moisés errou em insistir com Deus algo que ele tanto queria? E eu pergunto aqui para a congregação: nós podemos insistir e insistir em nossas orações a Deus? O que vocês acham? Sim. Não há problema nenhum em insistir com Deus aquilo que desejamos. O próprio Jesus nos deixou uma parábola muito conhecida, a daquela viúva que tinha uma causa nas mãos de um juiz iníquo que se recusava a dar ganho de causa para ela. E ali nesta parábola que está lá em Lucas 18, Jesus nos ensinou o quê? A perseverar em oração. A Bíblia nos ensina, pode orar sim, pode insistir sim, deve perseverar sim. Mas aqui Deus proíbe Moisés de tocar outra vez no assunto. E mais ainda, irmãos, Deus disse para Moisés preparar Josué, fortalecer Josué, porque ele, Josué, iria entrar à frente do povo, Josué, iria liderar. E Moisés obedece. Moisés, nós não o vemos reclamando. Moisés, nós não vemos ele dizendo: ó Senhor, pensa bem aí. Não. Eu fico me perguntando, irmãos, que sentimento os crentes de hoje nutririam diante de um Deus que respondesse de uma forma negativa sobre as suas vidas. Nós compreenderíamos, assim como Moisés compreendeu, pelo menos nós não vemos aqui nenhuma manifestação contrária de Moisés depois. Como que nós receberíamos um não que veio do Senhor? Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer. Irmão, veja se você concorda com esta frase. Deus é tão bom quando nos diz não,
quanto é bom quando nos diz sim. Verdadeira ou falsa essa frase? Verdadeira. Isto é maturidade. É saber que Deus é bom quando nos diz não, da mesma forma que Ele é bom quando diz sim. Deus é bom quando nos dá, e Deus continua sendo bom quando não nos dá. Alguns ensinamentos que nós precisamos aprender, eu vou trazer aqui, amados. Em primeiro lugar, é importante todos nós sabermos que Deus é soberano e Senhor sobre tudo. E Ele não nos deve satisfação de seus desígnios a esses cacos de barro que somos nós. Ele é Senhor. Ele pode até revelar o porquê do não em nossa vida, mas Ele não tem obrigação nenhuma de nos dizer. A nós cabe confiar. A nós cabe crermos. Em segundo lugar, irmãos, nem sempre os nossos caminhos e os nossos pensamentos serão os dele. Todos conhecem o que Deus diz lá em Isaías 55, quando o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então a Bíblia está deixando claro, Deus é Deus. Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus projetos, Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus direcionamentos, nós temos o nosso. Agora, que prevaleça sempre os caminhos de Deus, que prevaleça sempre os pensamentos do Senhor. É muito bonito quando Jesus liberta um Gerazeno, ou Gadareno, né? Possesso de demônios, e aquele homem ficou tão feliz de ser liberto, que ele suplicou a Jesus que o deixasse caminhar com ele, como um discípulo. Ele queria prosseguir com os discípulos de Jesus, e certamente Jesus viu nele um coração sincero, e mesmo assim Jesus o frustra totalmente, dizendo para ele: não, você não vai, porque eu tenho algo mais importante. Você precisa voltar para a tua casa, voltar para os seus, e voltar para a sua cidade e anunciar ali o que Deus fez na sua vida. A vida cristã, irmãos, é assim. Às vezes, o melhor para Jesus, o melhor não é ir, mas é ficar. E às vezes Jesus vai nos dizer não, porque Ele tem planos melhores para nós. Nunca se esqueçam disto. A bondade de Deus, irmãos, não se manifesta apenas no seu sim, mas no direcionamento que Ele dá à nossa vida, também através dos nãos. E entendamos, amados, os nãos de Deus também são atos de amor da parte dEle. E aquele gadareno, então, desiste dos seus planos de seguir a Jesus e obedece. Ele não queria viver na contramão de Deus. Ele entendeu que ninguém pode ir a lugar nenhum se o Senhor efetivamente não enviar. Porque ninguém pode chamar-se a si mesmo. Aquele gadareno só poderia ir se Jesus o tivesse chamado. E Jesus disse: não, eu não quero este chamado para você. Você não é para ser discípulo. Vai lá na sua casa, volta para sua mulher, volta para os seus filhos, que eles ficarão felizes da vida, e você também. Amados,
Nossas orações devem ser insistentes, sim. Perseverantes, sim. E devemos continuar insistindo e perseverando, a menos que Deus nos disse um não. Nesse caso, é hora de parar de orar por aquilo. E é hora de aceitar o não divino. E nós temos exemplos na Bíblia. Paulo, depois de ter orado 3 vezes por um espinho na carne que o incomodava tremendo, doía muito, atrapalhava o seu ministério, ele entendeu que Deus tinha um propósito com aquele espinho na carne, e que mesmo vivendo em fraqueza, ele seria fortalecido para vencer a dor. A resposta à sua oração foi não. Não é desse jeito, Paulo, eu não vou tirar. Mas, Paulo, eu vou te dar graça suficiente para você vencer esse espinho. Eu vou te dar graça para que você continue o seu apostolado sem sentir abandono de minha parte. Eu vou te dar graça. E quanto mais frágil você estiver, você verá o meu poder que aperfeiçoa-se na sua fraqueza. E tudo indica, irmãos, que Paulo morreu com aquele espinho na carne. Mas Deus não o deixou sem resposta. Deus esteve com ele. Amados, os pais amam seus filhos, nem sempre darão aos seus filhos o que eles pedem, justamente por amá-los demais. E Deus sabe, como pai, o que é melhor para os seus filhos, o que é realmente necessário para as suas vidas. Procura para nós 1 João 5,14. 1 João 5,14. Vocês sabem, amados, o que diz esse texto, né? De 1 João 5,14. Leiam comigo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Obrigado, Mônica. Esta passagem, irmãos, ela não nos diz que se pedirmos alguma coisa, Deus nos ouve. O que eu falei de errado aqui? Mas diz lá, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, aí Ele nos ouve. É preciso saber disto. Quando a vontade de Deus é diferente daquela nossa, eu sei, amados, nós sabemos que isso gera um desconforto em relação a Deus. E a gente talvez até diga, poxa, será que Deus não consegue perceber que tal coisa é tão importante para mim? Eu estou frustrado, Senhor. Eu pensei que eu ia pedir e o Senhor já ia me dar. E alguns ficam até de mal de Deus, porque não aceita o não. Eu quero dizer, amados, que o não de Deus não significa sua ausência em nossa vida. Diga glória a Deus. E os nãos de Deus também não significam rejeição a nós. Glória a Deus. Deus não está ausente da nossa vida e Deus também não nos está rejeitando. E quando Deus me nega algo que às vezes tanto desejo,
Talvez Ele esteja mudando o meu foco. Mudando o meu foco, para que eu enxergue outras coisas, que se não fosse o não dele, eu não veria. Às vezes a gente precisa mudar o foco, irmãos. Às vezes você pensa, não, eu preciso muito disso, é isso. E você fica obcecado por aquilo, precisa. E Deus fala, eu tenho coisa melhor para você. E aí, Ele nos leva a desviar o nosso foco. Em outras palavras, Deus quer nos liberar para o propósito que Ele tem para nós. Agora, se nós vamos gostar disso, aí é outra história. Mas Ele quer nos liberar. E amados, concluindo, quando Deus nos diz não, ao mesmo tempo em que Ele encerra abruptamente, aquele sonho, nos serão abertas portas para aquilo que Ele desejou para nós. Os nãos que a vida nos dá, nos ensinam, nos amadurecem e nos preparam melhor. Por trás de cada negação, há um ensinamento a ser aprendido e um consolo a ser recebido do próprio Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, da próxima vez que Deus lhe disser não, enxugue as lágrimas, levante o seu rosto e continua caminhando. E não se fala mais nisto. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem o melhor para nós. E que nós cresçamos a cada dia, confiemos a cada dia, de que nós temos um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai que sabe cuidar de nós, infinitamente mais, infinitamente melhor do que nós cuidamos dos nossos filhos. Eu vejo aqui na igreja, graças a Deus, temos muitas crianças. Como esses pais cuidam dos seus filhos e filhas. Hoje pela manhã eu vi 2 malas ali atrás, eu falei assim, de quem são essas malas? É de uma mãe que tem 2 crianças, e tem que trazer tanta coisa, não pode faltar nada, Não pode faltar nada, porque cuida da criança, sabe o que ela precisa, o que precisar tem ali. Parabéns, pais, parabéns, mães, porque vocês cuidam muito bem dos seus filhos e filhas. Mas eu vou dizer, Deus cuida melhor do que a gente. Deus cuida melhor do que a gente, Coisa bonita que são esses pais e mães que nós temos aqui em nossa igreja. Portanto, amados e amadas, se você porventura tem recebido um não de Deus, eu quero lhe dizer, confia nele. Mas também quero lhe dizer uma coisa. Aquele não que Moisés recebeu foi um não definitivo. Esta era a vontade de Deus e breve Moisés partiria. E Deus tinha coisa melhor preparada para Moisés. Mas às vezes é um não temporário. É um não que Deus está dizendo assim, não é que eu não vou te dar. É não agora. É não agora. E nós temos de estar entendendo. Pastor, como é que a gente sabe discernir se é não agora e não definitivo? É o seguinte, viva como se fosse um não. Mas daqui a pouco Deus pode mostrar que era só um não agora. E aí, Ele vem e te dá. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que ninguém fique de mal de Deus. Ao contrário, saibam que Deus tem cuidado de nós. Amém, amados? Glória a Deus.